Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Engenharia e HVAC. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os sistemas VRF. A gente vai fazer uma introdução explicando qual é a motivação desse sistema, o que ele é, onde ele é aplicado e falando um pouco sobre as características construtivas desse sistema. Então, espero que possa ajudar vocês e, para a gente não perder tempo, vamos lá. Bom, o que é o sistema VRF? É uma tecnologia presente no mercado de ar-condicionado que é voltada para a climatização de ambientes, né? Então, esses ambientes onde a gente vai ter a aplicação do VRF, geralmente eles são de médio e grande porte, porém a gente tem os famosos mini VRFs, né, que são utilizados também em ambientes de pequeno porte. Bom, VRFs é uma sigla em português que significa fluxo de refrigerante variável, e ela deriva do inglês VRV, né, que é Variable Refrigerant Volume, ou algo do tipo. Portanto, o VRF e o VRV são as mesmas coisas. Então, quando a gente ouvir esses dois termos, a gente está falando da mesma tecnologia, porém alguns fabricantes chamam de VRF, outros fabricantes chamam de VRV, certo? Então, vamos lá. Então, semelhante aos equipamentos multi-split, os VRFs eles são construídos por uma única unidade condensadora que tem a capacidade de atender várias evaporadoras. Só que, vamos lá, diferente de um equipamento multi-split que a gente tem 2, 3, 4, 5, 6 evaporadoras, né? O VRF ele vai poder atender mais de 60 evaporadores simultaneamente. Ou seja, é um equipamento que tem uma capacidade de refrigeração muito grande. Então, para uma única condensadora, eu consigo ter mais de 60 evaporadoras simultaneamente. Então, isso é magnífico, né, porque isso economiza muito espaço. Imagina se eu tivesse 60 condensadoras, né, para instalar numa laje ou numa área técnica. Então, só o espaço que eu economizo, né, com essa área útil já é uma grande vantagem para o sistema VRF, certo? E, além disso, as evaporadoras elas podem ser de diversos modelos diferentes. Ou seja, suponho que eu tenho um VRF com 50 evaporadoras. Eu posso distribuir, né, essas evaporadoras de acordo com os modelos que me interessar ou que o ambiente exigir. Por exemplo, se eu no meu quarto eu quero ter um prédio, por exemplo. Aí nesse prédio a gente tem ambientes comerciais, a gente tem quartos, a gente tem restaurantes, por exemplo. Aí nas suítes, nos quartos, eu quero ter um high wall, só que tem um restaurante, eu quero ter um cassete, ou eu quero ter um piso-teto. A gente consegue fazer, né, essa distribuição desses modelos de acordo com a necessidade do ambiente. Então, esses equipamentos que a gente consegue instalar, essas evaporadoras, elas podem ser de diversos modelos, né? Então, a gente tem high wall, piso-teto, cassete e built-in, né, que são aqueles equipamentos dotados. A gente consegue fazer a instalação de todos esses equipamentos acoplados a uma única unidade condensadora. E, como eu disse, eles são destinados a atender ambientes de pequeno, médio e grande porte. E uma característica fundamental desses sistemas é que eles podem atender até 1000 metros de tubulação frigorífica. Ou seja, eu tenho equipamentos VRF que é possível eu ter uma linha, né, de 1000 metros de comprimento. Ou seja, isso permite que eu venha climatizar ambientes a longas distâncias. Se eu tenho um prédio, por exemplo, de vários andares, eu consigo localizar a minha condensadora lá em cima, eu vou descer com a tubulação e vou distribuir essa tubulação para cada andar desse prédio de maneira eficiente, ocupando o mínimo de espaço possível. Imagina se eu fosse ter um equipamento, por exemplo, do tipo central de água gelada, onde eu tivesse um chiller para atender, né, por exemplo, um prédio inteiro, né? Eu teria que ter uma distribuição da rede de dutos, uma distribuição de rede de água gelada. Então, eu ocuparia muito espaço. O VRF ele tem essa vantagem, que ele consegue atender longas distâncias, grandes desníveis e ocupa muito pouco espaço, porque ele trabalha com tubulações frigoríficas semelhantes aos aparelhos de ar-condicionado que a gente tem na nossa residência, certo? Então, basicamente é isso. Agora vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, como eu disse, a gente tem aqui uma unidade condensadora e essa unidade condensadora ela vai atender todas as evaporadoras. A gente tem cassete de uma via, cassete de 4 vias, equipamentos piso-teto,
equipamentos dutados, cassete, high-wall. Então a gente tem uma gama enorme de equipamentos que a gente consegue atender somente com uma unidade condensadora. E todas essas evaporadoras elas são conectadas através de uma tubulação, né, de cobre que vai até a nossa unidade condensadora. Então é um equipamento que tem uma tecnologia muito grande embarcada, a gente tem placas eletrônicas, a gente tem uma eletrônica muito forte, muito presente, e ela tem a capacidade de controlar individualmente cada evaporadora. Então eu não tenho aquele problema de, por exemplo, não conseguir controlar a temperatura de um ambiente ou isso influenciar na temperatura de outro ambiente. Eu consigo controlar a temperatura de cada ambiente através de um controle, né? E isso não vai influenciar no resto do meu sistema. Então, cada evaporadora ela vai ter uma válvula de expansão que ela vai realmente fazer a regulagem da vazão de fluido refrigerante que vai ser destinada até o evaporador. E isso vai permitir com que eu consiga ter um controle, né, mais preciso de cada ambiente, de cada evaporadora. E, além disso tudo, esse equipamento ele consome pouca energia elétrica, se a gente for comparar com equipamentos que realizam a mesma função, certo? Então é um equipamento muito versátil, muito econômico e muito tecnológico. Geralmente esses equipamentos trabalham com compressores inverter, né? Então a gente também tem ventiladores inverter, então a gente tem a tecnologia inverter inclusa nesse sistema. A gente, por exemplo, tem VRFs ou VRVs que tem compressores inverters e compressores fixos ao mesmo tempo. Então a gente pode ter aí essa combinação de tecnologia e geralmente eles trabalham com gás ecológico, né, que é o gás R410A que a gente está acostumando aí a ver entrando no mercado. E além disso eu ainda consigo fazer uma automação, né, desses aparelhos de ar-condicionado que eu instalei. Então isso tudo me facilita na hora de fazer uma manutenção, na hora de fazer um diagnóstico. Isso é muito importante, isso agrega valor para esse tipo de equipamento, certo? Então vamos lá. Agora, só explicando um pouco mais a fundo como que é a questão das instalações dos VRFs. Como eu disse, a gente vai ter geralmente uma unidade condensadora. Essa unidade condensadora ela vai ficar localizada geralmente no térreo, né? No térreo não, no teto, lá na laje do seu edifício, né? E vão sair duas tubulações dessa condensadora, uma tubulação de alta e uma tubulação de baixa, certo? E essas tubulações elas vão sair com um comprimento, na verdade um diâmetro muito grande. Por quê? Porque isso vai ser projetado para atender toda a demanda dos ambientes que vão ser atendidos posteriormente. Então eu vou ter duas tubulações que vão sair da condensadora e essas tubulações elas vão derivar, né, para cada evaporadora. Então aqui, por exemplo, eu poderia atender uma evaporadora high-wall que estivesse climatizando um quarto. Aqui, por exemplo, eu poderia atender um cassete, né, um piso-teto, e assim por diante. Então, eu vou ter uma tubulação principal. Essa tubulação principal ela vai sair da condensadora e vai até a última evaporadora, certo? E no meio do caminho eu vou ter as derivações para as demais unidades evaporadoras que eu for atender. Só que como que eu vou atender? Suponha que eu tenha aqui 64 evaporadoras, né? Então, perceba que eu não saio aqui com 128 tubulações, né? do meu VRF. Eu saio apenas com duas. E essas duas tubulações, elas vão conseguir atender todas as minhas unidades evaporadoras. E como que a gente faz isso? Cada tubulação, ela vai ter um equipamento derivador, que a gente chama de refinete, ou derivador, né? Cada marca chama de um modelo, de um jeito. Então, por exemplo, a gente tem aqui o refinete, como eu disse para você, perceba, tem a parte que vai, né, direto, né, até a última evaporadora, que é essa parte aqui, e tem a parte que vai derivar, né, que vai ser direcionada até a evaporadora que eu quero atender. Então, a gente vai ter um refinete para a linha de alta e um refinete para a linha de baixa. E a gente vai conseguir atender as nossas unidades evaporadoras individualmente. E o mais interessante desse tipo de sistema é que as válvulas de expansão eletrônica, agora elas ficam no evaporador. Então a gente vai ter um controle aí mais preciso, né? Como eu comentei anteriormente. Então basicamente é isso. Os sistemas VRF, eles são sistemas, eu não posso ser hipócrita e chegar para você que é um sistema simples, não. Para você fazer uma instalação no sistema VRF, uma instalação bem complexa,
Geralmente, para você fazer o startup desse equipamento, você precisa fazer ele junto com o fabricante. Então, não é qualquer tipo de instalador que consegue fazer, né, um startup de um equipamento como esse. Então, realmente exige bastante conhecimento. E perceba que esses equipamentos VRF, todas as tubulações, elas são calculadas através de um projeto, né, através de um software que é calculado, né? O fabricante ele possui, ele disponibiliza esse software para ser utilizado no projeto da instalação. Então, isso tudo não vem da mente do instalador ou da pessoa que está fazendo, né, a instalação desse equipamento. Isso tudo é calculado, isso tudo é projetado e precisa ser rigorosamente, né, seguido para a gente conseguir ter um equipamento funcionando de maneira correta. E dá para perceber que seria muito difícil você encontrar, talvez, um problema num equipamento como esse se você não fizer uma instalação adequada, se você não fizer uma instalação correta. Então, é um equipamento que tem muitas vantagens, porém ele também demanda muito cuidado, certo? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Se alguém teve alguma dúvida e quiser deixar nos comentários, a gente pode tentar responder, certo? Então, deixa um gostei nesse vídeo, compartilha aí e se inscreva no nosso canal, beleza? Obrigado!